Viajar pra fora só pra gente rica. Fazer intercâmbio? Ih, só se alguém me pagar. Preciso juntar dinheiro uns 10 anos pra conseguir viajar. E até lá, talvez eu até desista. Se você já teve algum desses pensamentos, para agora. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um planejamento financeiro para você alcançar ali o seu orçamento para poder viajar. Oiê, eu sou o Du e eu tô aqui a convite do canal Viva Malta nessa série de vídeos falando para vocês um checklist de viagem. Se você quer viajar, você precisa acompanhar essa série de vídeos que mostra ali o passo a passo, tudo que é importante, o que você precisa saber para viajar. E chegamos nessa parte onde é o planejamento financeiro. É a hora que a gente tem vontade de chorar, é a hora que a gente tem vontade de ligar o chuveiro e ficar quietinho e falar: meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro para viajar, e agora? Calma, a gente vai conseguir estabelecer ali algumas metas e objetivos para a gente conseguir chegar aonde você quer. Antes de começar a passar as dicas, eu preciso agradecer a minha cunhada, Camila Botti, que é mentora financeira e me ajudou a abrir a mente, a ter uma reflexão em relação ao dinheiro, em relação a nossas metas, organização na hora que você quer realmente alcançar alguma coisa e precisa sim guardar e poupar dinheiro. Camila, você foi essencial para que eu conseguisse tudo o que eu quis e para onde eu estou hoje. Primeiro de tudo, precisamos fazer o nosso orçamento de viagem. Agora a gente vai fazer as projeções. Vamos descobrir quanto custa para você chegar até o seu destino. Gente, passagem aérea é uma das primeiras coisas que a gente acaba pesquisando. Você pode sim abrir uma planilha no Excel e começar a colocar todas as informações. Passagens, seguro viagem, quanto que eu vou gastar de um chip de telefone, se eu vou precisar de alguma assessoria, se eu vou precisar de um passeio específico, tudo. Vamos detalhar tudo que você quer fazer e vamos pesquisar os preços, Então você pode pesquisar em alguns sites específicos. Aqui no canal Viva Malta você também, caso o seu destino seja Malta, tem quanto que você vai gastar de mercado em relação ao custo de vida. Pesquisar sempre. E aí você vai colocar isso tudo numa planilha para você ter uma ideia. Quanto que eu vou gastar com a sua viagem? Eu sei que já conheci pessoas que às vezes vai viajar ou começa a fazer qualquer planejamento e vai comprando. E compra passagem, e compra as coisas e no final não sabe nem quanto ela pretende gastar e muito menos quanto ela gastou. Já perguntou para alguma pessoa: quanto que você gastou na viagem? Nem sei, eu sei que assim, passou de tantos, Mas nem sei quanto eu gastei. Não, A gente precisa saber quanto que a gente está investindo no nosso sonho. A gente precisa ter um valor específico para a gente correr atrás. Sem esse valor, não tem nem como você começar. E já parou para pensar que a gente sonha muito? Eu mesmo, desde pequenininho, sempre fui de sonhar em viajar, sonhar em conhecer lugares incríveis, mas às vezes a gente esquece de sonhar os detalhes. Como que eu faço para chegar? Quais são as rotas? Em que lugar é legal viver? Em que lugar que eu possa complementar nessa viagem? Se eu vou ter que comprar, às vezes, sei lá, que seja uma água, que seja um sorvete, quanto custa esse sorvete? Quanto custa essa água? A gente às vezes esquece de colocar os detalhes do nosso sonho. E aí a gente vai contabilizando com o que eu preciso investir, quanto que eu preciso juntar para que isso aconteça. Então, quando a gente pensa em sonhar, quando a gente pensa em planejamento, os detalhes são que vão fazer a diferença. Falei para vocês, então, abriu a sua planilhinha para colocar todos os gastos. E ali você vai colocar até a projeção de quanto você vai gastar, por exemplo, com alimentação. Eu lembro quando eu fiz a minha viagem para os Estados Unidos, eu tinha exatamente quanto que eu iria gastar por dia de alimentação. Depois de muitas pesquisas, buscar muita informação, coloquei ali, por exemplo, vamos colocar $60 por dia para você comer. Você sabe que alguns dias você vai gastar menos, outros dias você vai gastar mais, mas tudo dentro do controle, dentro do que você está planejando. Então, com isso, você vai ajudar a não extrapolar, a não voltar com dívida. Imagina, você faz uma viagem incrível, aqueles 15 dias que são perfeitos. Aí você volta para casa e você ainda tem que continuar pagando aquela viagem. Pode ter certeza que pagar a viagem antes de acontecer é muito gostoso. Agora, continuar pagando uma viagem que você já fez, a gente esquece de tudo que a gente viveu e a gente começa a pagar e ter que pagar aqueles boletos, ou às vezes tem uma dívida que você estourou a mais e que não estava no seu controle. Isso não é legal. Para vocês também terem uma ideia de como às vezes o planejamento vai te ajudar a economizar. Gente, economizar é vida. A gente precisa sempre estar economizando. Até porque, se a gente economiza, acaba guardando para a próxima viagem. Lembro que eu tinha colocado como uma meta de viagem de um valor X e com isso eu fui realmente fazendo as compras com tudo que eu queria fazer. Claro que tinha ali roupas, eletrônicos, comida, alimentação e no final eu sempre respeitava
o valor que eu tinha por dia para gastar, ou o valor que eu tinha me estabelecido, e no final, gente, ainda sobrou. A viagem acabou ficando mais barato do que eu tinha estabelecido. Lembrando que quando você compra os seus dólares, euros ou faz a compra de moedas, não tem problema se você voltar. Eu conheço algumas pessoas que às vezes falam, não, já comprei, já vou gastar tudo. Claro, gente, toma cuidado, né? Com certeza, se você está precisando daquele produto, se você está precisando, se você está com vontade, você está viajando, sim, é legal a gente curtir todos os momentos. Por exemplo, comida ruim. Quem nunca gastou dinheiro com comida e depois falou assim, nossa, tava tão ruim que eu nem devia ter gastado? Dá uma dor, né? Gastar dinheiro com comida ruim é uma coisa que eu não gosto. Eu realmente gasto quando eu tô com fome, quando eu tô com vontade, e a gente não comprar porque tá no impulso. Compras por impulso nunca dá certo. Ah, Du, mas eu nem gosto de ficar olhando para quanto eu tô gastando. Me dá uma sensação que eu tô gastando mais do que devia. Gente, a gente tem que entender uma coisa que eu aprendi isso há muito tempo e mudou um pouco a forma de eu relacionar com o dinheiro. A gente não pode ser escravo do dinheiro. A gente não pode ter medo de quanto a gente vai gastar, de quanto que a gente vai estar perdendo ou a gente está investindo. Nós que temos que ter controle sobre ele. Então eu tenho que saber quanto que eu estou gastando, eu tenho que saber quanto eu estou economizando. Nós controlamos o dinheiro. E é isso que vocês têm em mente quando a gente vai viajar. Porque se a gente acaba estourando, não focando no que a gente está realmente destinado a gastar, vira ali um bola de neve, né? Não na sua vida dentro da sua viagem, também como a sua vida pessoal. Du, fiz tudo o que você falou. Eu abri a planilha, coloquei todas as minhas projeções, os meus gastos, tudo que eu quero comprar, quanto que eu vou comer e gerou um valor X. E agora? O que eu faço? Pensando ali então, agora em como a gente vai chegar até esse valor. Primeira coisa que a gente sempre faz é estabelecer, a gente já sabe quando que a gente vai viajar ou quando pretende, né? A gente tem uma data, se às vezes é daqui um ano e meio. O legal é você pegar todo esse valor e dividir pelo número de meses que você tem até chegar à sua viagem. A gente tem um valor X e tem 10 meses para essa viagem, a gente acaba dividindo por 10 para saber quanto por mês a gente precisa poupar, guardar, investir, independente de onde você vai colocar esse dinheiro para a sua viagem. Então isso a gente tem que ter em mente. Vou voltar aqui naquela viagem de 2018 para vocês entenderem como que eu fiz para me organizar. Eu lembro que eu tinha que juntar R$ 8.000 e a minha viagem ia ser mais ou menos em uns 8 meses. Era uma audácia, né, de conseguir guardar R$ 1.000 por mês. E na época, gente, eu tinha um salário que eram só 2 salários mínimos. E eu comecei a pensar, eu tenho que pagar as despesas de casa, né? Eu já não morava com meus pais. Como que eu vou guardar R$ 1.000 por mês, né, em 8 meses? E aí eu entro uma dica que eu posso dar para vocês, é sobre buscar renda extra, né? Então, naquela época, eu trabalhava de segunda a sexta, eu queria fazer uma viagem, eu tive que fazer, digamos assim, alguns sacrifícios, né? Tirei todo o meu final de semana para trabalhar extra para conseguir o dinheiro para a viagem. Se eu conseguisse pagar minhas contas e, claro, dentro ali do que eu posso economizar, né, às vezes sair, comer fora, o tanto de gente que eu vejo que às vezes gasta absurdos com comer fora, gente. Pedir comida para aplicativo toda semana, ou às vezes uma saidinha ou outra, vai para o shopping, sempre acaba gastando mais do que você imaginava. E só nesses pequenos passeios que você faz ou pedir comida por aplicativo, só aí você já consegue economizar uns R$ 200 no mês se você der uma apertadinha. Ah, Du, mas daí eu não vou ter vida, né? Em 8 meses não posso comer fora, não posso dar uma saidinha. Eu não sei vocês, mas às vezes eu prefiro 8 meses dar uma segurada no orçamento e poder depois comer e tomar um cafezinho, comer um croissant em Paris. O que vocês acham? Voltando então sobre o meu planejamento, comecei a trabalhar fora. O que eu fazia? Gente, eu sempre gostei de trabalhar com comida, né? Então eu trabalhava em restaurante. Eu lembro que eu trabalhava 3 vezes no final de semana. Eu trabalhava na sexta, sábado e domingo, além do meu trabalho normal. Só ali eu conseguia uns R$ 70 no dia e já fazia R$ 200 a mais na semana. Fazendo as contas então, R$ 200 por semana. 4 semanas eu já consegui 800. E olha que legal, gente. O fato de você trabalhar final de semana, eu comecei a fazer uma análise muito inteligente. Porque você deixa de sair, porque você está trabalhando. Então, automaticamente, você deixa de gastar e você ainda está ganhando o seu extra. Só aí já conseguiu os seus R$ 1.000. Se eu estou ganhando 800 a mais, estou deixando de gastar com saídas e comer fora, já bateu R$ 1.000. Parecia difícil, né? Você pensar em R$ 1.000 a mais no mês. Só nesse primeiro emprego
eu já consegui. E claro, depois eu comecei a fazer outros trabalhos, como eu trabalhar em eventos, né, cuidar de cabine fotográfica, casamentos, festas, aniversários. Depois também fiz animação artística, eu gosto desse lado artístico. Eu fazia animações de festa com personagens, né, e trabalhava em empresas específicas, que comecei a ganhar mais. Eu conseguia fazer de R$ 1.000 a R$ 2.000 a mais. Teve um mês que eu consegui fazer mais com o meu salário normal, apenas com os meus extras. Eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes a gente quer descansar no final de semana, às vezes a gente está pensando ali muito mais em estar com a família, mas são alguns sacrifícios que eu falei para vocês que vai fazer total diferença. Imagine que não é para a vida toda, é apenas por um curto período de tempo. Antes de vir para a Europa, também em toda essa mudança, eu tive que juntar muito dinheiro para fazer esse processo. A gente sabe que uma mudança não é simples como uma viagem. A gente às vezes tem que ter um planejamento um pouquinho mais aguçado. A gente teve que fazer uma organização maior para conseguir chegar até aqui. Eu trabalhava vendendo comida, eu tinha muitos clientes, conseguia fazer muitas produções de pães, doces e eu amava trabalhar com isso. Além de ter todo esse propósito de você estar fazendo o seu trabalho com um objetivo maior, gera toda a diferença que você precisa. Uma, por quê? Porque você continua sempre se esforçando, porque você sabe que é por um curto período de tempo e por uma coisa que você quer muito, um sonho que você deseja. Então eu fazia isso com muito amor, muito carinho, tinha ali o carinho das pessoas, dos clientes, dos amigos. Isso é muito legal também. Você vai acabar abrindo sua mente, às vezes talvez até para o empreendedorismo que você nem imaginava. Agora um pouquinho mais focado em quem vai viajar, né? Falei para vocês que o planejamento é um pouquinho maior. Teve outras maneiras que eu fiz para economizar. Então, nos últimos 6 meses que eu estava no Brasil e já tinha programado que eu iria deixar o país, que eu iria fazer às vezes um intercâmbio ou a minha cidadania, então que você pensa em passar um grande período de tempo. E você tem, por exemplo, um apartamento alugado. Qual a possibilidade nos últimos meses, às vezes você não dividir apartamento com uma amiga, com a família, ir para casa dos seus pais, dos avós? Lembro na época que a gente deixou o apartamento 6 meses antes de fazer a nossa mudança. Fui morar com a minha sogra sim durante 6 meses, a gente até ajudava ela com as despesas do dia, as despesas não só da casa, né, que a gente começou a somar mais, mas também com o aluguel. E só aí a gente já economizava muito, né, porque a gente tinha uma despesa de um apartamento só em 2 e a gente mudou para ter um apartamento em 3 naquela época de mudanças, que a gente já começa a vender as coisas, já começa a desfazer de roupas, móveis. Então nesse processo que você sabe que vai ser transitório, que você precisa sim para fazer uma mudança grande, por que não, às vezes, pensar nas despesas básicas, o que você consegue diminuir nos últimos meses? Ah, e outra dica que me fez assim economizar muito foi em relação a carro. Eu lembro que também a gente já estava com a ideia de mudar, eu lembro que eu vendi o meu carro e eu fiz as contas, né? Quanto que eu iria gastar de carro de aplicativo, né? Às vezes um transporte público, no meu dia a dia, dentro da minha rotina. E eu percebi que eu gastaria muito menos do que eu tivesse que manter o meu carro, pagando todos os seguros, pagando todas as licenças anuais e tudo mais. Então, realmente, se você tem um carro, estar próximo ali de fazer uma mudança, pense e faça os cálculos, talvez seja interessante você vendê-lo. Você tem que ser criativo na hora de você se planejar financeiramente. Então, como eu falei muito sobre mudança, sobre passeios, sobre viagens, intercâmbio, na hora de economizar, gente, você tem que colocar a sua cabeça para funcionar. A criatividade pode realmente descobrir maneiras e formas de você economizar que você nem imaginava. E como falei para vocês, vão ter renúncias, vão ter momentos que você vai ter que batalhar um pouco mais, vai ter que juntar aqui, apertar ali, mas são momentâneos. Às vezes você vai fazer 1 ano de economias para fazer uma viagem super legal, uma viagem internacional, ou então para o seu intercâmbio, você quer viver experiências, aprender uma nova língua, faz parte do investimento. O fato de você economizar no seu dia a dia para pegar esse dinheiro e investir numa viagem, investir no intercâmbio ou até mesmo mudança de país, isso faz parte do seu planejamento, faz parte do seu investimento e busca dos seus sonhos. Concluindo então o seu planejamento financeiro em 4 etapas, para você ter isso bem em mente como a gente vai fazer. Primeira parte, como eu falei para vocês, estipular o seu orçamento, quanto que você vai gastar, qual a projeção, saber então no país quanto custa cada coisa. Na segunda etapa, você vai pegar o valor e dividir pelo número de meses que faltam para isso acontecer. Então, se é 1 ano, se é 2 anos, divide esse valor por mês para você saber quanto que é a sua meta que você precisa guardar, poupar mensalmente. 3. Como que eu vou economizar dentro da minha rotina? Todas as dicas que eu dei para vocês é o passo 3, você olhar dentro do seu financeiro hoje
quanto que você consegue economizar. E o quarto passo, caso você precise, realmente buscar uma renda extra, buscar outras fontes da onde vai vir esse dinheiro para você conquistar o seu sonho. Anotou tudo? Já tem tudo especificado? Agora é a hora de você então revisitar, começar todo esse planejamento financeiro, que eu tenho certeza que você fazendo todos os passos, né, colocando ali alguns sacrifícios dentro da sua rotina, você consegue juntar os seus 20, 30, 40 mil para fazer a sua viagem. Eu sei que são valores grandes se a gente pensar hoje dentro de uma rotina, que a gente às vezes tem um salário baixo. Pensa em quais maneiras a gente consegue se adaptar para viver com um pouquinho menos, por alguns momentos, e a gente chegar no nosso objetivo. E também, com todas as dicas que eu dei para vocês em relação ao dinheiro, à renda extra, eu quero que vocês avaliem como isso pode funcionar dentro da vida de vocês. Isso eu contei sobre as minhas experiências, de como eu consegui, de tudo que eu gostava de fazer. Eu tenho certeza que você consegue, às vezes, olhar para algum caminho que você pode ali encaixar dentro da sua rotina. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua história e é importante a gente pegar referências, inspirações e adaptar para o que serve pra gente. Bom, estamos encaminhando para o final do vídeo, né? A gente tem muito conteúdo ainda para continuar nessa trilha de vídeos. A gente já falou de muita coisa aqui, né? Já falamos lá no primeiro vídeo sobre propósito, a gente decidiu o nosso destino, falamos sobre documentações, meu Deus, a parte burocrática, né? Do que a gente precisa fazer para juntar todos esses documentos e conseguir viajar. E nesse vídeo a gente falou então sobre planejamento financeiro, que é a hora da gente se organizar, olhar para dentro de casa e falar quanto que eu preciso e como que a gente vai fazer para conseguir. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre estudo. Vai ser então uma parte em relação a como você tem que se preparar como pessoa para fazer a sua viagem. Isso em qualquer âmbito, tá? Não tô falando só quem vai fazer uma viagem ali de 10, 15 dias, quem vai fazer um intercâmbio, ou até mesmo, principalmente, para quem pensa em mudar de país. Como esse preparo vai ser essencial na hora de você fazer essa grande viagem. Eu espero vocês então nesse próximo vídeo pra gente falar sobre isso. E se você tá gostando, gente, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo se você já tem uma meta financeira, se você já começou o seu planejamento, tá? E continue acompanhando também as redes sociais do canal Viva Malta e também as minhas lá na @EduardoLívero. Eu espero vocês então num próximo vídeo. Viajar pra fora. Bora?